Boa noite a todos que estão aqui presentes. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. E agora vamos começar mais um ano, se Deus quiser, agora, com esse tema bem interessante. Que a nossa querida amiga vai trazer, também membro do Grace, do núcleo da BC2 aqui em Maceió, Thaís. Vai falar hoje se é possível ser antropólogo e cristão, falando, acho que especificamente de uma relação ou de uma influência nesse sentido, se a fé cristã ela pode influenciar positivamente, mantendo a coerência enquanto a pessoa sendo antropólogo, enquanto também sendo cristão. Enfim, ela vai detalhar mais isso muito melhor do que eu, com certeza. Eu vou começar fazendo a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por cada um que está aqui, obrigado pela vida da Thaís, pela vida dos que estão aqui presentes, obrigado por esse ano 2020 que já começa, por o Senhor nos ter guardado até aqui, obrigado pela passagem de ano que nós tivemos, um ano 2020 difícil para cada um de nós, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nossas condolências a todos que perderam os entes queridos nessa pandemia, e que desse ano em diante possamos juntos estarmos aqui, Deus, aprendendo mutuamente dentro das possibilidades, que tu não venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Thaís, fique à vontade aí. Obrigada, Ed. Boa noite a todos que estão presentes. É um prazer estar aqui de novo, né? Na última vez a gente falou sobre as contribuições de Margarida de Navarra para a Reforma Protestante, né? E eu estou devendo a parte 2, em breve. Vou apresentar, né, a parte 2. E aí, o tema de hoje é: pode um antropólogo ser cristão ou um cristão ser antropólogo, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. E aí para a apresentação de hoje, eu vou me basear num artigo que eu li, do Ronaldo Lidório, que está disponível lá no site dele, chamado ronaldo.lidório.com.br, e aí vocês têm acesso a esse material e muitos outros, né? Inclusive vários materiais deles, né? Para quem não conhece, ele é antropólogo, ele também é missionário, e ele faz parte da APMT, né? Associação... Peraí, eu não vou saber o nome de cor, só um minutinho. Da APMT. Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. Isso, obrigada. Bem, como o Jadson falou, né, a Associação de Missões Transculturais, e aí ele trabalha exatamente Ronaldo Lidório. Fui apresentada a Ronaldo Lidório, para quem não sabe, antes de começar a apresentação, eu sou formada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia, e aí eu fui apresentada ao Ronaldo Lidório na época da graduação, como exemplo a não ser seguido, né, por ele ser um antropólogo e ele ser um cristão, né. Ele é muito famoso, né, tanto do meio cristão quanto no meio acadêmico, apesar de que na graduação a gente não ouve falar dele porque ele é polêmico, né. Ele trabalhou muitos anos, né, em Gana, lá na África, e atualmente, se eu não me engano, ele está, não sei se ele está ainda por conta da pandemia, mas ele estava atuando com indígenas, né? Então tem toda aquela polêmica do missionário está levando o evangelho a povos não eurocêntricos, né? Então tem toda essa polêmica aí, e ele não abre mão de ser missionário, né? Não abre mão de ser missionário. Quando a gente entra no curso de Ciências Sociais, é muito complicado assumir, primeiramente, um lugar de cristão, e, pior ainda, um papel de missionário. Então, os missionários são os grandes vilões de tudo que aconteceu de ruim nesse Brasil. Então, de forma bem exagerada que eu estou falando assim, mas muitos têm esse pensamento, né? Tanto que eu já ouvi na sala de aula de uma colega do lado que odiava missionários e que o problema do Brasil era a moral cristã, né? Então, é uma coisa bem presente, bem forte, bem gritante, né? Então, se você não é da área, é assim mesmo. Não é uma coisa tranquila, né? Então, eu vou começar a apresentação. Eu usei para fazer essa apresentação, se chama O Papel do Antropólogo Cristão, e o subtítulo é Na Academia, na Sociedade e na Igreja, do próprio Ronaldo Lidório, né?
E aí ele fala, primeiro, nas ciências sociais nós temos atualmente um grande problema, que é definições. O que uma coisa significa para um não é exatamente o que significa para o outro. Por isso que sempre antes de começar alguma coisa, a gente precisa dizer o que é que a gente está querendo falar com aquele termo. Então, ele coloca lá no comecinho do texto, não necessariamente bem no início, mas nas primeiras partes, o que ele está falando sobre antropólogo. O que é antropólogo para ele. E aí ele fala que o antropólogo é todo aquele que reflete criticamente sobre o homem, a sociedade e a cultura, na busca intencional do conhecimento, compreensão, relacionamento e serviço. Então, você vai ver uma pessoa, para ele, o antropólogo é essa pessoa que reflete com um teor crítico sobre o homem, sobre essa sociedade e a cultura, tendo essa intencionalidade de alcançar conhecimento, entendimento, compreensão, se relacionar com essas pessoas e também prestar um serviço. Então, guardem bem todas essas coisas, né? Conhecimento, entendimento, relacionamento e serviço. Tudo isso vai ser bem mais aprofundado nas próximas partes da apresentação. E aí, para iniciar, como eu sei que tem bastante gente aqui que não é da área, vou começar falando um pouco sobre como a disciplina surgiu, né? E aí, no século XVIII, ela ganha esse status de ciência. O porquê, o que acontecia? Desde sempre, eu vou dizer desde sempre, mas é porque a gente não tem noção, assim, de quando começou exatamente e como isso se desenvolveu, mas sempre houve essa curiosidade de viajantes, de missionários, de cronistas, de aventureiros, de conhecer e explorar lugares distantes e contar para as pessoas, escrever mesmo história, como eram essas pessoas, descrever o que acontecia, o que eles viam, e contar essas histórias para a terra de onde eles saíram. Então, a partir do século XVIII, surgiu a antropologia ganhou esse status de ciência como a forma de conhecimento do outro, né, dos povos longínquos, né. E aí a gente vai ver a influência da descoberta do Novo Mundo e também da necessidade, entre aspas, dos europeus de conquistar as novas terras, e aí eles precisavam conhecer o outro para poder conquistar. E aí vem toda aquela coisa de entender o outro. Esses relatos eram importantes para poder fazer esse processo, né, de conhecimento do outro. A partir de conhecer o outro, aí eles poderiam, de acordo com a intenção de quem pedir essas informações, trabalhar em cima disso, seja apenas para entender, apenas para conhecer, ou para conquistar, ou para acumular mesmo aquelas pessoas que juntam muitas coisas exóticas, né, e tal. Então, tinha essa certa curiosidade. E aí, os primeiros antropólogos, eles juntavam esses relatos de aventureiros, comerciantes, e de missionários também, em prol das suas pesquisas, né? E aí a gente vai ver como é que os primeiros antropólogos faziam isso em várias coletâneas, né? Tipo, coletâneas do homem, vamos dizer assim, né? Tem vários trabalhos assim, que a gente pode encontrar facilmente na internet, dos primeiros antropólogos catalogando o ser humano, né? E aí, no século XIX, isso muda, porque ela é diretamente influenciada pelo darwinismo. Então, aquela questão da evolução das espécies entra para entender o ser humano no sentido de que eles começam a entender que o ser humano passa por uma evolução assim como foram os animais e os seres vivos, né? Então, aí vai aquela escala do menos evoluído para o mais evoluído. E aí, é uma corrente bem forte naquela época, né? Só que hoje é amplamente criticada, né? Porque quer dizer que uma pessoa de uma tribo indígena, ou aborígene, ou enfim, tem menos capacidade intelectual do que um europeu daquela época? E a resposta é não, né? Todo ser humano tem as suas capacidades cognitivas semelhantes ou iguais, salvo aquelas pessoas que têm alguma doença ou algum problema mental. Salvo essas pessoas, todos os seres humanos
têm a mesma possibilidade e a mesma possibilidade cognitiva de desenvolvimento, mas que elas são apresentadas de formas diferentes, né? No sentido assim, organizações sociais diferentes, aspectos culturais diferentes, a verdade é essa. São aspectos culturais diferentes, né? E aí, no século XX, a disciplina começa a passar por transformações, até mesmo críticas em cima desse modelo de compreensão do ser humano, né? A partir do século XX, as coisas já começam a mudar e a forma como se vê os outros seres humanos, que não são europeus, já começa a tender para um lado mais respeitoso e mais humano mesmo, vamos dizer, né? E aí a gente pode falar sobre essas transformações em outro momento, né? Porque são diversas transformações, a disciplina também se dividiu em vários campos, antropologia linguística, antropologia social, antropologia física era só física no início, né? Hoje em dia eu acho que nem posso estar enganada, mas acho que não é tão forte como antigamente. E aí tem antropologia cultural, antropologia da música, a etnologia mesmo, enfim, N formas de se estudar antropologia. A partir do século XX foram se dividindo, e no século atual, onde a gente está, as suas ramificações se multiplicaram ainda mais, né? Então, existem muitas formas de se estudar antropologia hoje, mas vamos seguir. Apesar da gente não aprender assim na universidade, eu coloquei de um jeito bem objetivo, que eu vou falar sobre os objetos da disciplina, os métodos da disciplina e as finalidades da disciplina. Lembrando que, atualmente, nós não temos nada definido de fato. As coisas são muito fluidas e elas podem alternar de acordo com a pessoa, o pesquisador, o objeto, o método, a finalidade. Então, apesar de eu estar trazendo aqui esses objetos, métodos e finalidades de uma forma objetiva e didática, em sua grande maioria é assim, mas pode não ser. Então, vamos lá. O objeto da antropologia são as áreas de interação do homem com o homem na formação das sociedades. Então, como o homem interage com ele mesmo, com a sociedade, com a cultura, com a natureza, com os meios sociais, né, já que a gente está falando do século XXI, internet, meios de transporte, enfim, N coisas. Esse é o objeto. É importante dizer, o objeto não é o homem em si, mas a interação. Não é porque eu estou estudando, por exemplo, uma tribo indígena X, que o objeto de estudo é a tribo indígena, não. O objeto de estudo é a interação que existe ali e o que eu vou pesquisar exatamente. O método, ainda que sejam explorados outros métodos, o principal método da disciplina é a etnografia, que eu vou explicar depois, lá na frente, como é que funciona. E a finalidade é compreender o ser humano nas suas mais diferentes e divergentes organizações. Então, voltando aqui sobre não ser o homem em si o objeto, mas sim a sua interação. Por que não é o homem em si? Porque a finalidade é compreender o ser humano e suas organizações. Então, se a minha finalidade fosse entender o homem em si, um só homem, aí sim meu objeto seria um homem, o homem, no singular. Mas como essas interações e suas organizações, então não é o homem nem os homens no geral, mas é exatamente essa organização, essas coisas que fazem com que os seres humanos possam interagir, produzir sentido, significado, produzir cultura. Então, vamos lá. Qual foi a motivação da criação da disciplina? Eu falei um pouquinho antes, mas com a descoberta do Novo Mundo, os europeus, né, que foram lá descobrir o mundo em suas caravelas e tal, descobrir o Novo Mundo, eles perceberam que existiam pessoas diferentes deles mesmos, né? Então, eram pessoas que se vestiam diferentes, que falavam uma língua estranha, que tinham costumes diferentes, que faziam coisas, assim, muito diferentes do que eles estavam acostumados.
e que eles não viam nada igual, cor de pele diferente, cabelo diferente, olhos diferentes, enfim. E todas essas coisas faziam com que eles ficassem intrigados. Por exemplo, eles são como eu ou eles são diferentes de mim? Então, tudo isso veio essa curiosidade, né? Então, a motivação da criação da disciplina foi justamente essa vontade de entender o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas e por que elas são diferentes, sendo tão parecidas comigo, né? Com os cientistas da época, né? Por isso que a antropologia física era tão famosa quando ela começou, quando a disciplina começou. Porque se estudavam, por exemplo, formato de crânio, massa muscular, anatomia, para ver se realmente, biologicamente, aquelas pessoas eram como as outras, né? E aí vem tudo isso, né? E aí, outra motivação é entender que ser humano, o que é ser humano, não é uma pergunta simples de ser resolvida. Principalmente quando a gente entende que o outro grupo social, vou dizer assim, entende os outros, entende o mundo de outra forma que você. É uma resposta complicada a ser dada, porque o que, por exemplo, um brasileiro acha ser humano não é exatamente o que com a globalização pode até ser, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Se na época da descoberta do Novo Mundo, um indígena, ser humano, era diferente do que um europeu achava de ser humano. Então, buscava-se responder essa questão, o que é ser humano, né? Então, isso foi uma motivação da criação da disciplina, né? Entender o que é o ser humano. Mas aí vamos falar um pouco sobre o problema que o Ronaldo Lidoro aponta, né? Que existe uma percepção coletiva entre a incompatibilidade entre a fé cristã e a antropologia, na mesma medida que existe a incompatibilidade entre ciência e fé. Né? Eu não sei se vocês são da área de humanas, talvez até a área de exatas também, mas na área de humanas, se você disser, sou cristão, as pessoas já ficam assim, mas você não pode ser cristã e você pode ser um cientista social. Porque você está sendo muito. Você tem uma visão muito limitada das coisas. Né? De uma forma sutil, de uma forma bonitinha, as pessoas falam assim, né? Mas quando as pessoas não querem ser bonitinhos com você, eles falam diretamente assim: você não pode ser cristão porque você é um tapado, você é um ignorante, você não entende as coisas, você não sabe o que é ciência. Ou pior, você não faz ciência, né? Porque eu lembro que dos textos que eu sempre tive que lidar na minha graduação, e usei também na minha pós, foi um texto de sociologia falando sobre religiosos na área acadêmica não fazerem ciência. Então, um cara passou um tempo, muito famoso, inclusive, passou um tempão escrevendo sobre como era impossível um cristão ser um cientista sério, porque ele estava mais interessado na sua religião do que na ciência, né? Então, os ataques à fé cristã são ferrenhos, né? Mas aí ele fala que existe essa compreensão entre essa incompatibilidade, né? Entre a antropologia e a fé cristã, né? E aí, lá na frente, a gente vai saber exatamente em que ponto tem essa incompatibilidade. Mas aí o Lidório já adianta que, ainda que divergentes, a ciência e a fé, elas caminham em direção à verdade. Então, de um jeito ou de outro, a partir da fé ou a partir da ciência, é possível se chegar à verdade. Mas aí a grande diferença entre os dois, a ciência e a fé, as duas, né? A ciência e a fé é o código autoritativo de cada segmento. Então, voltando aqui um pouquinho. Enquanto... eu vou falar mais na frente. Vamos lá. E aí vamos falar do trajeto da ciência, né? Antes de começar, o Ed estava falando aí sobre como é que ele faria para fazer o teste se o teste do Covid era eficaz ou não, né? Ele estava falando sobre os processos, né? Que primeiro teria que
que pegar uma amostra, pegar os testes, ver um teste mais confiável e tal. Então, a ciência funciona assim. Em primeiro lugar, esses são os passos da ciência. Em primeiro lugar, você pesquisa. Em segundo lugar, você faz um teste. Em terceiro lugar, você vê a comprovação. E em quarto lugar, você vê a contestação daquela comprovação. E aí você chega no fim daquela teoria, né? Aquela teoria foi testada, comprovada, contestada. Enfim, ela passou pelo crivo da ciência, né? Para a saída da vacina aconteceu isso. Enfim, para o desenvolvimento de várias coisas passaram por esses testes. Para a descoberta de coisas corriqueiras na nossa vida, passou por isso, por esse crivo. Então, esse é o trajeto da ciência. Você pesquisa, você testa, você comprova, você contesta. E aí você chega no fim que você quer. Mas, e aí nas ciências, na antropologia, em especial, também coloquei de uma forma bem didática para a gente entender um pouquinho melhor como acontece. E aí a primeira coisa que se faz é a pesquisa teórica em relação ao tema a ser estudado. Se eu tenho a pretensão de estudar na antropologia, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Estudar os frequentadores de metrô de Recife. Eu preciso ver tudo que já foi estudado sobre esse tema nos últimos anos. Eu preciso entender a relevância desse tema para a sociedade. E eu preciso entender por que é importante eu fazer essa pesquisa. Então, é o primeiro passo. O segundo passo é testar a viabilidade da pesquisa e realizar o recorte que eu quero. Porque o que acontece? Para se fazer uma pesquisa é necessário muita coisa. Você precisa ver se é tudo que você tem, das possibilidades que você tem, dos recursos que você tem, da sua capacidade também, porque você é uma pessoa só, se você tem uma equipe, se você não tem uma equipe, né? E realizar o recorte, porque abraçar o mundo não dá. Então, eu coloquei nessa segunda fase, não necessariamente o teste. E a terceira fase seria realizar a pesquisa de campo, que também não é necessariamente a comprovação. Mas, depois de você realizar a pesquisa teórica, desenvolver uma teoria, você vai no campo e vê se realmente é aquilo que você imaginou que seria. E aí, depois de analisar tudo, vem o quarto passo, que é escrever a etnografia, apontando todos os processos e resultados. Então, como eu falei, a etnografia é o método da disciplina, porque você, de forma escrita, né, de uma forma rebruscada, você fala sobre como foi a sua pesquisa teórica, quais foram as suas escolhas, qual é sua aproximação ou distanciamento daquilo que você está, do seu objeto de pesquisa, como foi feita a pesquisa de campo, se foi aquilo que você imaginava, se foi completamente diferente, e assim você aponta os processos e resultados, né? Então, imagine aí um relatório, só que sem a estrutura normal que vocês das ciências exatas têm, né? Que o relatório de vocês é introdução, processos, teoria, método, usei tal coisa dessa forma, tal, resultado foi esse, assim e assim. Então, digamos que o nosso resultado, né, na antropologia, a nossa finalidade, nosso relatório, é a etnografia, que é um texto corrido, rebruscado, cheio de coisas enfeitadas, de retóricas e mais retóricas e diálogos entre autores, para se chegar ao fim que Então, esse seria mais ou menos esse o trajeto da ciência no sentido da teoria etnográfica, da teoria antropológica. E aí o Lidó, a diferença essa abordagem da antropologia da ciência, do científico,
para falar como é que se encontra a verdade através da fé cristã. Essa frase, né? A fé cristã se baseia em fatos universais revelados nas escrituras e demais fenômenos através dessa lente e cosmovisão, como parte de uma grande história revelada por Deus. Então, assim, se na ciência se busca todos esses processos para se alcançar a verdade, na fé cristã, a verdade já está revelada na Escritura. Então, é como se fosse um caminho inverso. Na ciência, se precisa observar os elementos da natureza, ou os homens, ou N coisas. Fazer testes, comprovações. Ao contrário, na fé cristã, você precisa abrir a Bíblia, a palavra de Deus, entender essa verdade e, a partir dessa verdade, enxergar o mundo à sua volta. Então, o que acontece? Qual é a grande questão da antropologia? O mundo, através do caminho da pesquisa, do teste, compreende o mundo através das lentes da palavra de Deus. E aí, dando mais um pouquinho de ênfase sobre isso, vem uma paráfrase do Lewis, que o próprio Lidório fez, que é: se a fé cristã for falsa, não passa de mais uma crença. Se for verdadeira, provê novo significado a todas as coisas. Então, onde está o problema? Eu não sei se vocês repararam, mas são coisas completamente opostas. A fé cristã e a pesquisa antropológica. E eu vou explicar por quê. Abordando esses dois conceitos muito importantes na disciplina, que é o etnocentrismo e o relativismo. O etnocentrismo é um dos conceitos mais importantes que a disciplina combate, porque se trata da visão de todo mundo através das lentes da sua própria cultura, ou seja, da sua própria cosmovisão. Então, e aí vem o relativismo, que é um dos pilares da disciplina, porque afirma que para o pesquisador compreender o outro, é necessário se despir de suas lentes de compreensão do mundo e usar a lente do outro, pegando emprestada a sua cosmovisão. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando a gente chega para um pesquisador da antropologia e fala que nós somos cristãos, automaticamente, se você disser que a sua verdade, você enxerga o mundo através da verdade que a palavra dá, automaticamente ele vai dizer que isso é etnocentrismo, que é um conceito combatido pela disciplina, porque você enxerga o mundo todo através de uma cosmovisão. E que para você ter uma pesquisa de campo mais objetiva, entre aspas, você precisa se despir dessa cosmovisão e pegar emprestado a cosmovisão do outro que você quer estudar para poder entender aquele grupo social. De fato, você precisa fazer isso. Se você quer ter uma pesquisa se você quer ter uma pesquisa relevante e séria. Isso em qualquer área da sua vida. De qualquer área da ciência, né? Você precisa levar os processos a sério. Você não pode brincar de ser cientista. Só que você não precisa tomar isso para a sua vida. Uma coisa é eu passar 1 ano, 2 anos estudando uma comunidade e dizer assim, tá, eu vou entender as coisas como você entende, vou fazer esse esforço. Isso não significa que eu tenho que me esvaziar da minha cosmovisão inteira e assumir aquela cosmovisão para mim. Eu posso fazer o esforço de me aproximar, entender, compreender, sem abrir mão da minha cosmovisão, definitivamente. Então, esses dois conceitos são muito, muito básicos na disciplina e também muito importantes. E eles também podem ser negociados à medida que a gente está falando sobre representatividade, sobre questões políticas e entre outras coisas que podem acontecer.
Se a sua pesquisa for relevante, que você não seja relativista e seja etnocêntrico, então você vai ser etnocêntrico e está tudo ok. A questão é convencer a questão é convencer a comunidade acadêmica que realmente aquilo é importante para a disciplina. Então, se você que está assistindo, não sei, tem pretensão de fazer antropologia, é importante entender onde você está se metendo. Porque se você quer algo sério, você precisa fazer sério. Senão, não vai passar de não vai ser aceito na comunidade acadêmica, nem vai ser relevante para a sociedade. Porque é necessário levar os processos científicos a sério. E é uma coisa que ele vai trazer lá no final, sobre o papel do antropólogo cristão dentro da academia. Então, vamos seguindo. Esse Paul Hilbert, o Lidório fala que, na visão dele, é o maior antropólogo cristão da nossa geração. Eu dei uma pesquisada rápida, e ele escreveu vários livros, e eu gostaria de conhecê-lo mais, né? Não conheço nenhuma obra dele, mas vi que tem bastante coisa em português dele, em inglês. Ele já faleceu, mas fiquei bastante curiosa. E aí ele fala, essa citação aqui, é sobre a verdade cristã transformar o ser humano. Né? Então, ele fala que a verdade cristã transforma o ser humano envolvendo 3 dimensões. Então, ele levar dessa frase. Que o cristão e o antropólogo cristão, sobretudo qualquer cristão, ele vai ter convicções, ele vai ter um comportamento particular, né, peculiar, e ele vai ter uma cosmovisão cristã. Então, o cristão, ele não pode negociar essas 3 coisas. Ele não pode negociar suas convicções, nem seus comportamentos, e nem sua cosmovisão. Então, se dentro de um projeto de pesquisa antropológica você tem que rever suas convicções, o seu comportamento e a sua cosmovisão, você pode estar entrando num caminho muito perigoso. Porque não é necessário que você negocie essas coisas para ser um bom profissional. Na verdade, você, sendo fiel à sua fé cristã, você pode fazer coisas muito, muito relevantes para a sociedade e também para a academia. E a gente vai ver alguns exemplos já já. E aí, volta a pergunta, né? Como é possível o cristão ser antropólogo ou o antropólogo ser cristão? E aí eu coloquei essa imagem aí porque eu achei muito nostálgica. Os primeiros antropólogos que iam a campo, né? Não os primeiros que faziam antropologia, mas os primeiros que iam a campo, eles têm relatos, né? O Malinowski, que é um dos principais nomes, né? Que foi para as ilhas, eu acredito, se eu não estou errada, as ilhas Trobriand, num barquinho desse, e aí ficou lá sozinho, e aí teve que aprender a língua, aprender os costumes, aprender tudo, e relata na sua pesquisa, né, como foi todo esse processo. E aí, essa imagem desse barquinho é muito, muito nostálgica e fala muito a mim sobre o trabalho do antropólogo. De você ir a um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, criar relacionamentos, aprender daquelas pessoas e gerar conhecimento a partir daquilo, né? E, de brinde, você muda a sua vida. Então, pode um antropólogo ser cristão ou um cristão ser um antropólogo? É a pergunta que gerou o artigo do Lidório, né? Ele fala que estava na faculdade e perguntaram isso para ele, e aí ele desdobra o artigo. Então, ele fala que a solução para esse embate, para esse problema, né? Ele fala que há 3 cenários para a atuação do antropólogo cristão. Ele pode atuar na sociedade, ele pode atuar na academia e ele pode atuar na igreja. Então, vamos lá. Fazendo contraponto,
O antropólogo não cristão, ele define sua área de atuação de acordo com as demandas da sociedade, tendo em vista, né, as carências e oportunidades que ela dá. Ele busca conhecimento axiomático ou empírico, tradicional ou contemporâneo, para que a sociedade possa compreender a si mesma e prestar um serviço a ela. Então, um antropólogo sério, é importante lembrar isso, né, que às vezes tem uns profissionais que só Jesus na causa, ele olha para a sociedade e vê quais demandas ela precisa, o que ela está precisando e as oportunidades que a mesma dá. E aí, através do conhecimento que ele busca, ele presta para ela um serviço, né? A partir da compreensão dela mesma, ele presta à sociedade um serviço. Já o antropólogo cristão, ele possui a mesma missão, é a mesma coisa. Ele precisa ver as demandas da sociedade, ele precisa saber suas carências, ele precisa estar ligado nas oportunidades. Ele busca o conhecimento e ele tem que prestar um serviço à sociedade. Só que a grande diferença é que ele tem que colocar esse saber fundamental, ele tem que colocar tudo isso debaixo da crença da providência de Deus. Ele tem que entender que as coisas não acontecem por acaso, como do pensamento evolucionista, ou pensamento deísta, ou do pensamento ateísta, ou do pensamento, N tipos de pensamento que temos na sociedade atual. Ele tem que entender que existe um Deus soberano, que rege todo o universo, e que está sentado no seu trono, governando o mundo inteiro. E aí ele precisa entender isso, e precisa entender também que Deus não está só no trono lá sentado governando, sem ter relação nenhuma com a humanidade. Pelo contrário, Deus é um Deus relacional conosco através do sacrifício de Jesus, e ele rege todo o universo, todas as nações. A Bíblia diz que as nações são assim, besteira diante de Deus, sabe? O que é o presidente dos Estados Unidos diante da majestade de Deus? E a gente acha o presidente dos Estados Unidos poderoso, né? O que são essas guerras, o que são esses embates étnicos, raciais, diante da gloriosa soberania de Deus? Então, o antropólogo precisa ter isso em mente. Apesar de ver todas as teorias sociais contra esse fato, ele precisa entender que esse fato não deixa de ser verdade. E, a partir daí, compreender o mundo, sabe? Então, vem aí outra citação. Parece-me, assim, que o papel do antropólogo cristão na sociedade é percorrer o caminho da busca pelo conhecimento, de forma a servir o ser humano, provendo mais clareza na visão que ele tem sobre si mesmo e na visão em relação com os outros. E observar os achados promovidos pelas ciências sociais e demais ciências, interpretando-os como parte de uma narrativa maior, revelada por Deus, envolvendo fatos, verdades e princípios. Em sua postura, em tudo servir, jamais impor, sempre participar e jamais controlar. E aí essa é a citação dele, né? E antes de eu entrar no papel do cristão na academia, nesse artigo mesmo, ele fala que os jovens que perguntaram a ele se era possível ser cristão e antropólogo, perguntaram outra coisa. Perguntaram assim: e que exemplo você dá de contribuição à sociedade que um cristão antropólogo pode dar? Que exemplo prático você tem? E aí ele falou o seguinte: olha, quando eu estava lá em Gana, teve uma situação de dois povos diferentes que não tinham paz entre si. Sempre estavam em conflito. E aí me foi pedido para realizar um estudo para tentar fazer com que esses embates cessassem. E aí ele diz o seguinte, que ele fez toda a pesquisa teórica, se aprofundou, falou com as pessoas, fez a sua etnografia, e aí chegou à conclusão de que nos primórdios das histórias que ele ouviu sobre aquelas duas comunidades,
elas tinham a tolerância como base principal. Mas com o passar do tempo, as coisas mudaram até chegar no ponto que eles estavam atualmente, naquele momento, né? De embates ferrenhos. E aí ele diz o seguinte, que vendo que a justificativa científica que ele levantou depois de tanto estudo não foi eficaz, ele foi e falou sobre o evangelho. E aí ele falou exatamente que deixa eu ver aqui a palavra exatamente que ele usou. Ele usou que o amor, ele falou o seguinte, falou sobre, eu vou ler o que ele disse, né? O antropólogo, pedindo para continuar, afirmou que havia algo mais a ser falado, que como cristão entendia que, acima das relações humanas e das relações do ser humano com a natureza, há Deus, e que Deus, encarnado em Cristo Jesus, veio para promover reconciliação entre o homem e Deus e entre homem e o homem, resumindo todos os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como si mesmo. Havia alguns poucos cristãos naquela comunidade, em ambos os clãs. Iniciou-se por meio desses uma reflexão sobre a possibilidade de resolverem os conflitos, pois o amor era maior do que a tolerância. Então, a partir disso, né, ele falou dessa experiência dele, né, que depois, e é importante lembrar novamente, que ele fez um estudo sério, levantou as fontes de pesquisa, fez o trabalho etnográfico, conversou com as pessoas, levantou histórias antigas, fez um comparativo. Quando foi solicitado, falou tudo isso para a comunidade, explicou da importância da tolerância para os ancestrais deles, e quando não funcionou, aí ele falou sobre o evangelho. E aí, quando ele falou sobre o evangelho, ele não falou para todo mundo. Apesar dele ter falado para todo mundo, quem recebeu aquelas palavras foram os cristãos que faziam parte daquelas tribos, e que, ouvindo isso, eles começaram a refletir, e a partir daí, fazer uma mudança em ambas os clãs. Né? Então, fica aí um exemplo de como é que um antropólogo cristão pode ser muito relevante na sociedade, ou em duas, né, como foi no caso, né, em 2 clãs distintos, né. E aí vamos falar sobre um pouco sobre a contribuição do antropólogo na academia. Eu acabo já, viu, minha gente? Vamos lá. Ele fala sobre 3 coisas que o cristão antropólogo deve ter dentro da academia. Primeira coisa de tudo, integridade. Ele precisa ter integridade em relação à sua fé e em relação ao saber acadêmico. Ele precisa ser sério. Não pode ficar de brincadeira. Porque o que acontece? É um terreno muito escorregadio. Se em um momento a pessoa vacilar, já era. Tanto em relação à fé quanto ao saber acadêmico. Se abandonar a fé em algum momento, quando a pessoa perceber, já vai estar fazendo coisas inimagináveis. Isso a gente pode dar exemplos bobos, como, por exemplo, a gente está fazendo um projeto de pesquisa que é ali, numa boca de fumo. Isso não vou dizer que é comum, mas é aceitável. E aí, daqui a pouco, a galera começa a conversar com a galera, daqui a pouco tá ali envolvido, daqui a pouco... Então, tem que fazer algum favor, daqui a pouco a pessoa vai presa, né? Então, uma coisa leva a outra, sabe? Em relação à sua fé, se a pessoa começa a duvidar que a Bíblia, isso é uma dúvida muito, muito, muito recorrente. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus? Se a pessoa começa a duvidar da inerrância das Escrituras, do nascimento de Cristo, da humanidade de Cristo e também do caráter divinal de Deus, de Cristo, da Trindade, uma coisa leva a outra e daqui a pouco a pessoa está agnóstico e não se ligou como foi que isso aconteceu. Da mesma forma, o saber acadêmico. Se por um momento a pessoa
não levar a sério os processos, os métodos de pesquisa, o empenho nos estudos, você não vai ser levado a sério na academia. É integridade, o primeiro passo. E talvez isso não sirva só para antropologia, mas para todas as ciências, de forma geral. Né? Se você não for uma pessoa íntegra nos processos, que respeite o modus operandi de sua disciplina, você não é levado a sério. Você passa ali na rapa, se passar. Porque dentro da comunidade acadêmica não tem espaço para quem não faz as coisas direito. Né? Pode até ter, mas você não é levado a sério. Outra coisa, a competência. Um cristão acadêmico, e aí qualquer acadêmica, você precisa ser competente. Você precisa conhecer as teorias, você precisa compreender as coisas relevantes que aquilo traz, e você precisa entender que você está produzindo ciência. Então, você precisa ser competente naquilo que você faz. E, por último, um relacionamento. E talvez isso seja o mais difícil na antropologia. Que existem meios, e a pessoa precisa encontrar esses meios de relacionar a fé cristã e a ciência de forma séria e respeitosa. A fim de produzir conhecimento científico. Então, o cristão antropólogo, ele precisa entender, se ele quiser ter esse trabalho, que existem formas. A questão é que ele precisa descobrir que formas são, e em descobrindo ser íntegro e ser competente. Né? Então, e por que eu falei assim, se ele quiser? Porque de todas as pessoas que eu já conheci, que são das ciências sociais, nenhuma foi para antropologia. Na verdade, uma pessoa, mas hoje está na sociologia. Então, o que eu ouvia não, porque dá muito trabalho, eu não quero o trabalho todo, eu não quero ficar em discussões retóricas que não fazem sentido, porque eu não quero, enfim. E não quero julgar as pessoas, porque cada pessoa tem uma vocação e cada pessoa tem o seu motivo de ir para, por exemplo, as ciências políticas, a sociologia, cada um tem um chamado, né? E esse chamado, Deus, é a pessoa que vai responder diante de Deus, né? Então, para as pessoas que querem falar sobre antropologia e cristianismo especificamente, digo isso, não é fácil. É preciso muito cuidado, muita dependência de Deus, muita sabedoria para entender como se dá esse relacionamento entre fé cristã e a ciência, e tudo isso sem perder a sua integridade e nem a sua competência. Né? Então, ser relevante cientificamente e ser íntegro, né, em sua fé. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição do antropólogo cristão na igreja, que é o mais tranquilo de tudo até agora, né? Até agora foi subir a montanha, agora a gente vai descer, que é mais fácil, né? Como é que um antropólogo pode contribuir dentro da igreja, né? Se você tem um amigo que gosta dessa área e que você não sabe, não tem noção, se você é essa pessoa, que você se identifica com essa disciplina, que você é cristã e você não sabe como contribuir com a sua igreja, eu vou falar agora o que você deve fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que você pode fazer pela sua comunidade? Você pode entender a cosmovisão presente na sociedade. O que é que isso quer dizer? Você pode entender o que está acontecendo à sua volta, né? Se, por exemplo, eu for chamada para ir, vamos dizer, como eu já fui para o Sul, né? Para o Sul, e eu quero servir na Igreja do Sul lá por um tempo. Eu posso me debruçar naquele lugar que é diferente de onde eu estou acostumada, e entender como as pessoas lá
veem o mundo, como as pessoas têm a sua cosmovisão, e a partir disso, eu posso fazer outras coisas, que, por exemplo, servir com esses resultados das minhas pesquisas e reflexões, servir com esses estudos para poder ter interação intercultural e sociocultural e também estabelecer um padrão de comunicação com aquelas pessoas. Então, por exemplo, isso serve para a gente entender como é que o outro pensa, quais são o modus operandi daquele povo e como a igreja pode ser relevante nesse sentido. E aí, tendo isso em vista, tendo isso, essas possibilidades, eu como antropólogo, posso servir com treinamentos adequados para relacionamento e comunicação do evangelho na realidade local. Então, eu entendendo a realidade, primeiramente, eu entendendo a cosmovisão, como as pessoas veem o mundo, eu posso entender como se dá as relações interculturais entre pessoa e pessoa dentro daquela cultura. Também sobre como de grupos diferentes e como estabelecer esse padrão de comunicação no sentido de tornar a comunicação do evangelho mais direcionada. Não vou dizer eficaz, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Mas a gente pode fazer de forma mais direcionada. E aí, para deixar isso mais claro, eu vou falar um pouco sobre outro exemplo que o próprio Lidório trouxe no artigo dele, que foi um estudo que ele foi chamado para fazer dentro de uma igreja sobre a sociedade pluralista pós-moderna e mística brasileira dos dias atuais, né? Então, a igreja foi lá, contratou ele e disse, olha, eu quero que você faça essa pesquisa, porque a gente quer entender o que é que está acontecendo aqui e como a gente pode ser mais relevante. E aí eu vou falar para vocês agora o que foi que ele descobriu nesse estudo. Primeira coisa que ele descobriu, que o pecado não é mais espiritual, mas moral. O que é que isso quer dizer? O pecado não mudou. O que mudou foi a percepção das pessoas em relação a ele. Então, as pessoas não achavam mais que pecado era uma coisa espiritual. Na verdade, é difícil até as pessoas acreditarem nisso, né? Em relação à espiritualidade e às verdades do evangelho. Mas as pessoas ainda acreditam que pecado é apenas de ordem moral. Então, se a pessoa trai, se a pessoa é homossexual, se a pessoa rouba, se a pessoa tem desvios morais, quer dizer que apenas isso é pecado. Sendo que nós sabemos, como cristãos, que o pecado tem uma dimensão espiritual. E que essa dimensão espiritual é aquilo que faz a divisão, a separação entre o homem e Deus. E que só pode ser transposto a partir da morte de Jesus Cristo, que rompeu o véu e que nos aproximou novamente de Deus. Então, é uma coisa sutil, mas que muda completamente a compreensão do evangelho. Então, se eu acredito que o pecado não é mais espiritual, quer dizer, qual a relevância que Cristo tem? Qual a relevância do sacrifício de Cristo? O que quer dizer o que quer dizer estar ligado novamente a Deus? As pessoas que foram da sociedade moderna, pós-moderna atual, não sabem isso, né? E, pasmem, muitos crentes não sabem disso, né? Então, é uma coisa grave que foi descoberto no estudo. Outra coisa, rejeita-se a singularidade de Cristo. Atualmente, nós percebemos muito na universidade, com as pessoas tolerantes, entre aspas, que convivem conosco, que tudo bem você ser cristão. O problema é o cristão ser... O problema é ser cristão ser o único caminho. O problema é ser a única verdade. O problema é ser a única forma de salvação.
Então, é necessário entender que isso eu estou falando assim de forma mais ampla, porque trata da nossa realidade atual, né? Então, são pessoas que convivem conosco que pensam assim, né? Rejeita-se essa singularidade de Cristo. E quando a gente fala, e as pessoas chegam assim pra gente e dizem, legal, você é cristão, acho muito legal, massa. Mas quando a gente diz assim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não é um caminho, não é uma verdade, não é uma vida. É o no singular. Só existe um. É só uma porta. Só tem um caminho. Só tem uma verdade. E aí é o motivo do choque todo, né? Então, também é outra coisa muito sutil e muito perigosa que foi revelado no estudo. Outra coisa. O ambiente acadêmico pós-cristão. E aí a galera que é da academia está cansado de saber disso, né? Nós não lidamos com pessoas que não conhecem o Evangelho. Lidamos com pessoas que conhecem o Evangelho e, às vezes, muito melhor do que muitos crentes, né? E aí vem aquelas críticas bem fundamentadas, existem aquelas dúvidas bem difíceis de ser sanadas, que abalam mesmo a fé, né? Então, a partir dessas três coisas principais que ele disse, que ele relatou no trabalho que ele fez, ele chegou a algumas conclusões, e eu só trouxe uma delas aqui porque é relevante para a gente. Não que as outras não sejam, mas porque essa aqui me chamou mais atenção e fala muito para a gente. Que constatou-se a necessidade de abordagem apologética. Então, sabendo do resultado, as pessoas que contrataram ele, elas mesmas sentiram essa necessidade de se ter uma abordagem apologética, especialmente no que se refere ao evangelismo, principalmente na universidade, né? Então, por que é importante para a gente? Porque nós estamos no grupo de apologética e nós sabemos, pelo menos eu sei, e acho que vocês também, a importância desse tipo de grupo na universidade, né? Então, isso são essas resoluções que ele trouxe, são coisas que para a gente são claras, mas para que muita gente não é. Então, qual a relevância desse tipo de profissional e desse tipo de estudo na sociedade atual, né? O antropólogo, ele pode servir dessa forma, dentro da igreja, né? Entendendo, vou voltar lá para vocês verem. Entendendo a cosmovisão presente na sociedade, servir com estudos desse tipo para entender as relações interculturais e socioculturais, além do padrão de comunicação. Quando eu falo de padrão de comunicação, lembra lá da apologética? É esse tipo de padrão de comunicação que a gente precisa ter na universidade. É um padrão que fala sobre teorias de alto nível para poder evangelizar, entendeu? E a gente pode servir com treinamentos adequados para relacionamento e comunicação do evangelho. Então, é uma disciplina muito subestimada, na verdade, né? Porque nós podemos servir de formas que facilitem a vida, tanto da igreja, né, quanto da sociedade. E aí, por fim, né, já chegando no final, vou ler esse final. Assim, em uma visão panorâmica, o antropólogo cristão transita pelas áreas da busca do conhecimento a partir da histórica construção humana, dentro dos fundamentais critérios da sua fé, interagindo com a sociedade, com a academia e com a igreja, como alguém que colabora para o entendimento do homem em cultura, sua relação com o outro e sua relação com Deus. Isso faz parte de sua identidade e também da sua missão. Então, antes de encerrar, eu acredito muito em vocação. Então, se alguém é antropólogo, existe uma vocação nele aí.
porque isso não faz parte somente de uma profissão que ele faz além, dentro, tipo assim, ele entra num escritório e desenvolve aquilo. Não, faz parte da sua identidade. Por onde ele vai, ele tem ele leva consigo essa sua maletinha, né? Lá no seu barquinho, ele leva com ele os seus instrumentos de trabalho, né? E isso não é um microscópio, não é uma luneta, não é um compasso, não é... Geralmente, o antropólogo anda com um caderninho. Ele ali, e aí eu acredito muito, falando da minha experiência pessoal, num presente mesmo de Deus, que é dado a ele, para ele entender o outro. E a partir de entender o outro, ele consegue dar respostas e trazer soluções para coisas que as pessoas não se dão conta, né? Então, isso faz parte da identidade dele e também da missão que Deus deu a ele, né? Então, diferentemente do antropólogo não cristão, o cristão, ele tem um entendimento além do não cristão, porque ele não só entende o mundo, compreende aqueles problemas, tenta resolver aquelas coisas, entende como se dá os processos sociais, ele entende aquilo tudo debaixo da soberania de Deus e o mais importante, entende que aquilo tudo faz parte de um plano maior, né? Então, ele entende o homem, a cultura, a relação das pessoas consigo mesmo, a relação das pessoas com elas mesmas, a relação do outro com outras culturas e a relação daquelas pessoas com o próprio Deus de uma forma privilegiada. Então, é algo assim muito bonito, né? Muito bonito. E aí, depois disso, chegamos no final e agradeço a todos que ficaram até o fim.